E se o silêncio de Deus não fosse ausência? E se, nesse exato momento em que você acha que Deus não está te ouvindo, Ele estivesse trabalhando mais do que nunca? Pensa nisso por um segundo. Quantas vezes você já orou, esperou, e não recebeu resposta? Quantas vezes você pediu direção, mas tudo o que veio foi silêncio? E o pior não é nem a espera. É a sensação de estar sozinho, de falar, e não ouvir nada de volta. Se você já se sentiu assim, esse devocional é para você. Porque hoje, você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você vê esse silêncio. A Bíblia nos mostra uma verdade poderosa em Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Percebe isso? Deus não trabalha no seu tempo. Deus não responde da forma que você espera. E isso não significa que Ele não está fazendo nada. Significa que Ele está fazendo de um jeito que você ainda não consegue ver. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta. Algo claro, algo direto, mas Deus está em silêncio. E isso incomoda. Isso gera dúvida. Isso mexe com a fé. Mas deixa eu te falar algo com toda sinceridade. O silêncio de Deus não é falta de resposta. É um tipo diferente de resposta. É nesse silêncio que Deus está te preparando, te moldando, te fortalecendo, porque existem coisas que só podem ser construídas no silêncio. Pensa em uma semente. Ela é plantada, e por muito tempo, nada acontece. Você olha para a terra, e parece que não tem vida ali. Mas por baixo, algo está acontecendo. Raízes estão sendo formadas, estruturas estão sendo criadas. E quando chega o momento certo, aquilo rompe a superfície, e aparece. Assim é Deus na sua vida. Talvez você esteja olhando para fora, e achando que nada está acontecendo. Mas Deus está trabalhando dentro de você, e dentro das circunstâncias. A Bíblia também mostra isso em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é difícil, porque a gente quer agir, quer resolver, quer entender. Mas Deus está dizendo, confia, mesmo sem ver. E talvez o que Deus quer de você nesse momento não é ação, é confiança. Mas confiar em silêncio é um dos maiores desafios da fé. Porque quando tudo está bem, é fácil confiar, mas quando você não vê resultado, quando nada muda, quando tudo parece parado, é aí que a fé é testada. E é aí que ela cresce. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Um momento de espera, um momento de silêncio, um momento onde você não entende o que Deus está fazendo. Mas hoje, Deus quer te lembrar: eu não parei, eu não te abandonei, eu continuo trabalhando. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não entenda, Deus continua sendo fiel. E o mais forte de tudo isso é, muitas vezes, Deus está em silêncio, porque Ele está te levando para um nível que você ainda não conhece. Um nível de fé mais profundo, um nível de confiança mais forte, um nível de relacionamento mais real. Porque quando você aprende a confiar no silêncio, você não depende mais de sinais. Você não depende mais de respostas rápidas. Você passa a depender de Deus. E isso muda tudo. Agora eu quero te fazer um convite. Se esse devocional está falando com você, se você sente que Deus está tocando o seu coração nesse momento, dedo para a direita, se inscreve agora no canal. Porque aqui você vai encontrar palavras que fortalecem sua fé, mesmo nos momentos mais difíceis. E isso pode mudar completamente sua caminhada com Deus. Agora guarda isso dentro de você. O silêncio não é o fim. O silêncio é o processo. E no tempo certo, Deus vai revelar tudo. Mas até lá, confie, permaneça, e não desista. Porque Deus está trabalhando, mesmo em silêncio. Agora que você entendeu que o silêncio de Deus não é ausência, eu quero te levar ainda mais fundo. Porque existe algo que quase ninguém percebe. Deus fala de formas que você não espera. Você está esperando uma resposta clara, uma direção óbvia, mas Deus muitas vezes responde no processo, responde no tempo, responde nas mudanças internas. A Bíblia nos mostra isso em Romanos 8:28 da manhã. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Todas as coisas, não apenas as boas, mas também as difíceis, também as confusas, também as silenciosas, tudo está cooperando, mesmo aquilo que você não entende. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando: nada está dando certo, nada está acontecendo, Deus não está me respondendo. Mas a verdade é, Deus está organizando coisas que você ainda não consegue ver. Caminhos estão sendo alinhados, pessoas estão sendo posicionadas, situações estão sendo ajustadas, e tudo isso em silêncio. Porque nem tudo precisa ser visível para ser real. E talvez o maior erro seja desistir no meio desse processo. Desistir porque não viu resultado rápido. Desistir porque não recebeu resposta imediata. Desistir porque achou que Deus não estava ouvindo. Mas e se você estiver a um passo da resposta? E se Deus estiver prestes a agir? E se tudo estiver sendo preparado agora? E você só precisa permanecer mais um pouco? A Bíblia também diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. No tempo certo, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. E esse tempo é perfeito, nem antes, nem depois, exatamente quando precisa acontecer. Agora eu quero que você entenda algo muito importante: confiar em Deus não é sobre sentir. É sobre decidir. Decidir confiar. Decidir permanecer. Decidir não desistir, mesmo quando tudo parece incerto. Mesmo quando o silêncio incomoda. Mesmo quando a resposta demora. E quando você decide confiar, algo muda dentro de você. Você fica mais forte, mais firme, mais estável, porque sua fé não está mais baseada no que você vê, mas em quem Deus é. Agora eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Feche seus olhos por alguns segundos. Respire fundo, e diga: Deus, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mais uma vez: Deus, mesmo sem ver, eu confio em Ti. Sinta isso, deixe essa verdade entrar dentro de você. Porque Deus está ouvindo, Deus está vendo, e Deus está agindo, mesmo em silêncio. Se esse devocional falou com você, compartilhe com alguém que está passando por um momento difícil. Você pode ser a resposta que essa pessoa está esperando. E continue aqui no canal, porque todos os dias tem uma palavra nova para fortalecer sua fé. Uma palavra que pode te levantar, te renovar, e te aproximar ainda mais de Deus. Fique com Deus, e nunca se esqueça: o silêncio não é o fim. É Deus trabalhando, de um jeito que você ainda não entende.